Bom dia! Meu nome é Maurício Sábio, sou fisioterapeuta e ajudo você a eliminar a dor nas costas e vencer a hérnia de disco. Hoje pela manhã tivemos alguns problemas técnicos e não pudemos fazer aquela aula gostosa com exercícios, mas estou aqui conseguindo agora recuperando um pouco um local que a internet veio a funcionar. E vamos fazer algum exercício agora pela manhã, mesmo que a gente esteja num ambiente um pouquinho diferente, um ambiente que não é o ambiente de exercícios. E isso até vai ser bom para você perceber o quanto você pode praticar exercícios no seu escritório, no local de trabalho, né? Então você pode também desenvolver de alguma outra forma. Boa noite para você, boa noite, bom dia para você que está chegando aí. Eu tô ainda ontem, né? Eu tô ainda no ontem. Hoje pela manhã a gente começou, né? Fizemos a parte de aula dos meus alunos, mas chegou um momento que a internet não respondeu. Então eu procurei agora trazer aqui para você. Nós vamos fazer um exercício aqui que é um exercício tranquilo, um exercício que você pode fazer realmente num momento até de reflexão sua, um dia. Você pode fazer o exercício. Lembrando a todos aqui que ontem encerrou o evento da Saga dos Herniados. O evento da Saga dos Herniados, ele tem o objetivo de trazer informação sobre dor nas costas, sobre hernia de disco, sobre a coluna e sobre técnicas que se podem aplicar para você aprender essas técnicas e começar já a aplicar. E está desde de sexta-feira que eu abri as inscrições para quem quer realmente fazer um tratamento para hérnia de disco. Então estão abertas as inscrições e vão até quinta-feira. Se você quer se inscrever e participar de um programa de exercícios para a coluna vertebral, um programa sério, onde eu vou acompanhar você por 365 dias. Serão 365 sessões de fisioterapia que você vai fazer junto comigo. E você vai aprender muita coisa com isso. Você vai aprender a lidar com as dores, vai aprender e vai entender essas dores. Porque esse programa de exercícios para a coluna vertebral, assim como eu falei ontem na live, ele tem uma estrutura, ele é estruturado para que você possa ter todo esse atendimento e toda a qualidade do atendimento de uma fisioterapia qualificada, uma fisioterapia para a coluna vertebral. E o importante é que quando a gente faz um tratamento para a coluna, geralmente a gente vai buscar um profissional para nos ajudar, né, nesse ponto da coluna. Vou abrir aqui o meu note. E a gente procura um profissional quando a gente está muito ruim. A gente não procura o profissional quando a gente está bem. É raro, mas acontece também pessoas que me procuram porque querem prevenir, não ter hernia de disco. Mas geralmente o normal que acontece é a gente procurar quando a gente está com uma dor incapacitante, que é aquela dor que impede que a gente se movimente, que impede que a gente tenha uma vida normal, pelo menos, né? Então, as dores incapacitantes são dores que vão travar você. E geralmente é nesse momento que você vai me procurar. Aliás, você vai me procurar depois que você passou pelo médico e o médico ou indicou fisioterapia e aí você me procura, ou você está desesperado porque você já tentou de tudo e não conseguiu ainda resolver as dores nas costas, não conseguiu se livrar da hérnia de disco. E você ainda acredita que pode se livrar, porque tem pessoas que não acreditam na cura da hérnia de disco. E tudo bem, cada um vai carregar o fardo, né, vai carregar sobre os seus ombros de acordo com o seu conhecimento, com o seu entendimento. Por isso que eu criei o evento A Saga dos Herniados, para aumentar o entendimento de vocês, para vocês poderem entender que sim, você pode eliminar a dor nas costas, pode vencer a hérnia de disco com um procedimento fisioterapêutico também. Com a fisioterapia você pode reduzir e eliminar a hérnia de disco.
Porém, para que faça isso, é necessário que a gente trabalhe em conjunto. É necessário que você tenha disposição e esteja pronto para fazer um tratamento de longo prazo. Não é 5 minutos, não é 10 minutos, não é 12 minutos, é muito mais. Você tem que fazer pelo menos 30 minutos por dia, é uma sessão de fisioterapia diária que você precisa. Se você for olhar hoje, para você ter uma sessão de fisioterapia, hoje, se você for fazer, a fisioterapia vai lhe custar muito caro para você fazer todos os dias fisioterapia. Não tem condições de fazer. Mas o correto seria que a gente fizesse 365 dias de fisioterapia, ou seja, decidir vencer a hérnia de disco é fazer o que ela tem feito com a gente. O que a hérnia de disco tem feito com a gente? Todos os dias ela tem avançado e tem se tornado importante dentro de nós. Nós vamos fazer o contrário, nós vamos barrar a hérnia de disco, nós vamos barrar as dores e nós vamos vencer. E é muito comum que quando uma pessoa começa a fazer um tratamento para hérnia de disco e ela se sente melhor, ela parar o tratamento. Esse é um problema bem grave, bem sério, que, que, é, que é abordado pelos fisioterapeutas, né, como sendo um dos problemas nos tratamentos, é o paciente parar, ele não dá continuidade ao tratamento. Isso ocorre porque o paciente ele percebe-se um pouco melhor. Como ele não quer gastar nem o seu tempo, muitas vezes está indo no SUS, mas não quer gastar o seu tempo. Não quer sair de casa porque está chovendo. Aqui chove direto, né? Aqui tem muita chuva, muito frio. E aí fica difícil. Às vezes a gente está com a hernia de disco, mas a gente tem mais do que 40 anos, a gente já não é um jovenzinho, né? Então a gente já vai querer ficar em casa naquele dia da fisioterapia. Então essas barreiras que existem, né? Existem barreiras, coisas que impedem que a gente faça um tratamento de maneira correta. Só um momento aqui. Eita, botar só um segundo. Nossa, tô com... Então, quando a gente quer fazer um tratamento, né, a gente encontra barreiras. E essas barreiras, elas não são as barreiras físicas do corpo de quem quer fazer o tratamento. Eu estou falando das barreiras que a gente encontra no tratamento, que são dificuldades da vida diária. Bom dia, Sônia. Muito bom dia, Francisca também. Marô, muito bom dia. O pessoal está passando bem rapidinho aqui, deve estar indo todo mundo para o trabalho, né? Mas essas barreiras que a gente encontra são barreiras da vida de cada um. Uma das barreiras é você ter que sair de casa para ir até um atendimento de fisioterapia. Isso é uma barreira. Isso é um ponto a ser considerado. Quando eu comecei a fazer os tratamentos, que chegavam os pacientes, sempre fui tratando o paciente assim, não apaga incêndio, né? O paciente vem desesperado, você vai lá, apaga um incêndio e ele só voltaria depois de quando travasse de novo. Basicamente, os tratamentos eram assim, emergenciais, que eu só pegava os pacientes, no começo eu pegava só os pacientes em grau alto de dor, travados, né, incapacitados de movimento, e aí tinha que fazer o tratamento emergencial. O tratamento emergencial, ele existe, né, você pode fazer, só que o que acontece com o tratamento emergencial? Não há evolução. A pessoa ela não evolui, ela não sai daquele estágio que ela está, que é um estágio de dor, para a eliminação da hérnia de disco. Ela só elimina a dor, volta a se movimentar e se contenta com isso.
E é como se uma pessoa estivesse entrando em coma, você tira ela do coma e ela sai do hospital e nunca mais volta, e nunca mais trata, e nunca mais faz nada para resolver essa questão e esse problema. E é um problema muito sério isso, e é uma das resistências e uma das dificuldades que se tem no tratamento da hernia de disco, é ter que tratar sempre o emergencial e nunca conseguir fazer um tratamento mais aprofundado, um tratamento que se consiga dar mais atenção ao paciente, que se consiga conduzir o paciente para uma cura efetiva da hérnia de disco. Para que aconteça isso, tem que ter uma cultura, tem que culturalizar tanto o fisioterapeuta como o paciente. Os dois, eles têm que se unir em direção da cura da hérnia de disco. É uma batalha. Por isso que eu chamo de saga dos herniados, porque é uma batalha que a gente tem que fazer, é uma batalha que a gente precisa vencer, inclusive. Vou chamar mais um pessoal aqui para a live. E aí, vamos colocar mais gente aqui, né? Tá tão bom a gente conversar sobre essas questões. Uhum. Vou chamar mais uma galerinha aqui. Chamar o pessoal dos grupos aqui, vamos lá. Então, o que nós estamos conversando aqui é sobre as dificuldades e tudo mais. Aqui, olha uma pergunta maravilhosa que eu tenho aqui, ó. Musculação ajuda ou atrapalha, doutor? Veja só, vamos pegar um caso, um caso prático e um caso que a gente tem hoje, de uma situação não muito agradável, claro, que nunca é agradável, nunca é bonito ver esse tipo de coisa. Melhor seria que fosse diferente. Mas a gente tem uma pessoa chamada Paulo Musi, que é um médico que ele fez cirurgia da cervical. Ele pratica musculação. E aí eu te pergunto, musculação vai resolver o problema da hernia de disco? Olha, se resolvesse, Paulo Musi não teria feito a cirurgia da hernia de disco da cervical. Hoje ele tem restrições em movimentos. Ele está tentando recuperar as forças que ele tinha perdido por conta da hernia de disco, né? Ele perdeu força nos braços. Pensa, um fisiculturista, um praticante de musculação profissional como ele, perder força nos braços. A hernia de disco é um caso sério, é uma discussão séria, a gente deveria falar mais sobre isso, né? E é o que eu estou fazendo, né? Trazendo para vocês aqui mais sobre esse assunto. Por quê? Porque se a gente não criar uma cultura a respeito de conversar sobre a hernia de disco, a gente sempre vai fazer as coisas erradas. Então a musculação, ela não é tratamento para hernia de disco. Talvez atrapalhe, dependendo de como você faz esse treinamento. O fato é que quando você pratica musculação, você está praticando exercícios da parte de fora do seu corpo. Você está fortalecendo músculos fortes do seu corpo, músculos que já são grandes. Obrigado, Sandra Guedes, pelo presente. E então, um músculo mais forte, ele também faz mais força para pressionar as vértebras e diminuir a altura dos discos. Eu vi o exame de imagem do Paulo Musi, não seria para fazer cirurgia. Por quê? Primeiro, porque não foi da noite para o dia que apareceu a hernia de disco, então você tem que saber o que fazer quando você tem hernia de disco. Tem que saber o que fazer. Se você já sente alguns sintomas, como por exemplo, se você já sente que os braços estão fraquejando, se você sente dores que correm para o braço, se você sente formigamento nos dedos, incômodo nas mãos, você já tem que procurar
um fisioterapeuta para começar a trabalhar isso. Você já pode até ir direto fazer um exame, você vai ver a hérnia de disco ali. Então, assim, musculação ajuda ou atrapalha? Nem ajuda nem atrapalha, só que a musculação não é tratamento para hérnia de disco. Eu já vi muitos médicos receitarem musculação para pacientes que têm hérnia de disco. Musculação não é tratamento para hérnia de disco. Que fique claro isso, musculação só vai aumentar a força. Então, se fosse tratamento para hérnia de disco, Paulo Manzi não estaria com uma cirurgia no pescoço, na sua cervical, com restrições hoje, porque a cirurgia vai trazer restrições em movimento. E um tratamento para hérnia de disco é um tratamento que não vai trazer essas restrições para a hérnia de disco. A outra pergunta aqui da Neide Santana é sobre Pilates. O Pilates, gente, é um exercício. O Pilates é um exercício assim como a musculação, só que tem um foco um pouco diferente. O Pilates, como a musculação, também não tem direcionamento para hérnia de disco. O tratamento da hérnia de disco é um tratamento cuidadoso, é um tratamento delicado, você tem que olhar para a situação de cada pessoa para você ter um resultado adequado. Então, se a hérnia de disco é mais alta, é um tipo de exercício. Se a hernia de disco é mais baixa, é outro tipo de exercício. Se ela é lombar, é outro ainda. Tem restrições para quem tem hernia de disco em vários movimentos. Então, se você pegar, por exemplo, um Pilates, pega um livro do Pilates, né? E você vai lá, eu vou fazer os exercícios que eu faço para todo mundo, que eu faço, todo mundo que é bom, que está saudável, eu vou usar os mesmos exercícios de Pilates para essas pessoas que têm hernia de disco. Isso não vai funcionar. Então, se você vai usar a musculação ou Pilates para curar hernia de disco, você não está fazendo tratamento para hernia de disco, você está usando um tipo de exercício de alta performance para tentar resolver o problema da hernia de disco. Pode dar certo? Pode, em alguns casos, pode dar certo, você pode conseguir às vezes, e pode não conseguir em outras vezes, porque isso não é tratamento. E isso é um exercício. Agora, se você fez um tratamento para hernia de disco, você resolveu a sua hernia de disco, você já tem as amplitudes, que eu sempre falo aqui, a gente precisa sempre olhar para o tratamento da hernia de disco com 3 fases. A fase de dor, que é essa fase emergencial, que geralmente quando me procuram é na parte emergencial. A fase de recuperação, que depois que você conseguiu segurar a sua hernia de disco, conseguiu reduzir o tamanho dela, você vai começar a fazer um tratamento de recuperação. E aí você passa para a terceira fase, que é a fase de resistência. Na quarta-feira nós vamos ter uma live aqui, em que eu vou trazer uma das minhas pacientes e aluna, né, a Cida, que ela teve uma redução de 70% na sua hernia de disco fazendo o tratamento comigo. Um tratamento longo, de 1 ano. Então a gente vai ver o resultado dela, ela vai conversar sobre as dificuldades dela, ela vai trazer isso para vocês. Isso vai ser lá na rede do Insta. Você vai lá, você se inscreve, inclusive se você quer ter todas as aulas, tudo dessa live gravada, tudo está na rede vizinha. E aí a gente vai conversar sobre isso, né? Então ela hoje, ela está na fase de resistência e de recuperação. Então ela está nessas 2 fases. Ela já não está mais naquela fase que é a fase de dor. Ela já está na outra fase, que é a fase de recuperação para a resistência. Então essa evolução, quando eu trago para o meu paciente que ele tem um caminho a percorrer, é diferente de você ir cegamente, né, de olhos vendados, para uma musculação, para o Pilates, para a hidroginástica, que não são atividades que foram desenvolvidas para eliminação da hernia de disco. Tá? Então, onde você vai encontrar atividades desenvolvidas para a hernia de disco? Atividades que você vai trabalhar com um fisioterapeuta que tem formação e que tem conhecimento sobre a hernia de disco. Então, por isso que eu desenvolvi um método que trabalha com a eliminação da hernia de disco. E eu sempre digo, você vai eliminar a dor nas costas, que é o primeiro passo, e você vai vencer a hernia de disco, que é um segundo passo. Por que vencer e não por que eu não digo eliminar também a hernia de disco? Porque a hernia de disco, ela vai
é um processo degenerativo que vai acompanhando você de acordo com o envelhecimento do seu próprio corpo. E se você é uma pessoa sedentária, você não tem movimento, você não pratica nenhum tipo de atividade física, esse avanço, você vai ter um avanço. A pessoa está dizendo que não abre aqui. Ah, tá. Não, eu escrevi errado. Vamos editar. Fazer uma edição aqui que a turma tá lá tentando entrar e eu escrevi errado. Então o avanço da hernia de disco ocorre diariamente, né? E esse avanço que a gente vai ter com a hernia de disco, conforme ela vai avançando, a gente tem que bloquear esse avanço da hernia de disco, tem que bloquear essa degeneração. Por isso que a gente tem que vencer ela. E para vencer esse bloqueio, vencer essa degeneração, vencer essa decadência que está ocorrendo, você vai ter que trabalhar em oposto. E esse trabalho você não consegue fazer sozinho. Esse trabalho você precisa da ajuda de um profissional, porque várias coisas vão acontecer. Várias coisas estão envolvidas, que eu estava falando antes, que no tratamento da hernia de disco a gente vai ter que trabalhar com as restrições que o paciente tem. E as restrições não são só restrições físicas, às vezes as restrições que você tem são restrições emocionais. E as restrições emocionais, a falta de apoio na família, por exemplo, também a falta de apoio da sociedade como um todo para uma pessoa que está herniada. Tá? Porque, por exemplo, você vai trabalhar e trava no trabalho, o que o seu chefe faz quando você trava no trabalho? O que as pessoas fazem? Contando aqui um pouco da minha experiência. Quando eu estava no Canadá, que eu travei no Canadá, travei a minha coluna no Canadá, quando eu não tinha feito esse tratamento todo. Minha coluna travou e as pessoas que estavam ao meu redor, e me chamou muito a atenção, elas não sabiam o que fazer. E é isso. Quando você trava da sua coluna, quando você tem um momento de crise e que você não consegue mexer as pernas, não consegue mexer os braços, tudo trava, ninguém ao seu redor sabe o que fazer. Então, essas coisas, essas restriçõezinhas, esses pequenos detalhes, eu fui juntando essas informações e fui criando um programa para que você pudesse, dentro desse programa, romper com essas barreiras. As barreiras que você tem são barreiras sociais, são barreiras emocionais, são barreiras psicológicas, são barreiras estruturais e são barreiras do próprio corpo também, funcionais, muitas coisas, muitos movimentos que você não pode fazer. Tem barreiras, por exemplo, a pessoa tem hernia de disco, mas ela tem também artrose de quadril. Porque o problema não vem sozinho, né? Você não vem só com hernia de disco. Você vem com fibromialgia, você vem com outras coisas, você vem com dores de cabeça, você vem com bursites, você vem com tendinites. Todas essas coisas fazem parte de um quadro que ele está relacionado com a hernia de disco. E a minha função aqui é trazer você para você entender esse processo, como funciona e como você vai fazer para tratar a hernia de disco. Por isso que eu criei um programa de exercícios para a coluna vertebral, que não é só exercícios. Você não vai só fazer exercícios nesse programa. Nesse programa, você primeiro vai passar por uma avaliação da sua coluna, vai ser avaliada a coluna, vai ser visto ela em detalhes, tudo que ela tem. Você vai falar dos seus sintomas. Eu vou conhecer você dentro desse programa. E nesse programa você vai também receber o acesso a uma comunidade chamada Os Livres da Dor. Essa comunidade é uma comunidade onde tem pessoas que já saíram desse estágio base, né, esse estágio inicial, que é o estágio de dor, que é o estágio de crise, estão já se desenvolvendo e rompendo essa barreira da hérnia de disco e vencendo a hérnia de disco.
E essas pessoas têm muita experiência a respeito de que é possível eliminar a dor nas costas e é possível vencer a hernia de disco. Se hoje você convive com pessoas que acreditam apenas em cirurgia, que acreditam apenas numa medicina invasiva que vai trazer para você uma série de consequências depois que não são nada agradáveis, se você tem esse tipo de conhecimento e está junto com pessoas que não dão passos em direção à eliminação da hernia de disco, você vai fracassar no seu tratamento. Lamento dizer, mas, por exemplo, porque a estrutura como está formada, a estrutura do SUS, a estrutura das clínicas, como que ela está formada, essa estrutura? Essa estrutura está formada para fazer o atendimento emergencial. Você vai para uma clínica, você é atendido emergencialmente, tirou a dor, você vai embora. Você só trabalha com essas dores, só trabalha com analgesia e não tem um tratamento mais a longo prazo, porque é caro. É caro você fazer um tratamento a longo prazo, não só em sentido financeiro, mas em sentido de tempo e dedicação para você fazer isso. E no mais, em casa, você não tem o atendimento. Você vai numa fisioterapia uma vez por semana, por exemplo. Talvez você vá 3 ou 5, não importa. Você vai na fisioterapia uma vez por semana, mas você não tem acompanhamento em casa para resolver o problema em casa também. Então, o que acaba ocorrendo nesse momento é que as estruturas são feitas assim. O seu fisioterapeuta, quando você vai para a sua fisioterapia, ele não fica conversando com você e explicando o que é a hernia de disco e como ela funciona. E eu fui observando todos esses detalhes das dificuldades que a gente tem clínicas, a dificuldade de atender você, porque você chega na clínica, você chega lá com dor, você chega travado, você chega naquele ápice. Você chega para ser feito um atendimento emergencial. Você não veio para vencer a hernia de disco. O profissional ele vai fazer o melhor diante da sua necessidade. E a sua necessidade é eliminar a dor. Quando você perceber que não tem dor, você não volta mais. Você para de ir para a fisioterapia. Então o problema não está no seu fisioterapeuta e não está nem em você. Nós temos um problema aqui que é uma conjunção social, é uma forma como a gente trabalha esse tipo de problema. Eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo. Vou trazer aqui, por exemplo, a questão dos dentes. Antigamente não se escovava os dentes, não se entendia que dente era algo que deveria ser cuidado. A gente pensava assim que, sei lá, bastava comer batata e cenoura e que os dentes iam ficar bem. Mas, com o tempo, o próprio governo estabeleceu uma forma de combater as cáries no país. E aí que entrou você escovar os dentes todos os dias, usar fio dental. Imagina uma época que nem escova de dentes existia, que eram feitas com pelo de cavalo, de porco, sei lá. Então, hoje nós temos já uma série de coisas que foram trabalhadas em função do dente. E em função da hernia de disco, foi feita alguma coisa? Não tem, tá? Não tem a nível governamental um trabalho que se faça para trazer saúde para o povo, porque o povo está parando de trabalhar. Gente, 70% dos abandonos de trabalho foi por hernia de disco em 2023. E nós vamos repetir isso em 2024 e vamos continuar repetindo em 2025. É uma questão social muito forte a questão da hernia de disco. Então, exatamente por isso, aqui o pessoal está falando com nódulo de Schormann, né? Não se preocupa com esse nódulo, tá? Você começa a preocupar com a movimentação de todo o corpo, não só de um ponto, tá? Zeneide, você fala sobre isso. O pessoal pergunta se pode fazer caminhada. Vejam como a gente tem dúvidas, bastante dúvidas e interessantes, tá? As dúvidas de vocês são muito interessantes. Deixa eu só posicionar aqui o meu celular em um ponto que eu consiga enxergar tudo que vocês estão escrevendo. Aí. Veja como a gente tem dúvidas que são
dúvidas que a gente já deveria ter isso resolvido, né? Por exemplo, para os dentes a gente já tem resolvido que tem que escovar todos os dias. Sobre a hernia de disco, a gente não sabe se pode ou não caminhar. Sim, pode caminhar. Agora, será que você consegue caminhar? Então aí é outra coisa. Poder caminhar você pode, mas será que você consegue caminhar? Ah, não, eu não consigo. Eu chego até a esquina e eu tenho problemas, vou até a esquina e eu travo, né? Então, já às vezes não é nem só uma questão de se você pode, mas também se você consegue. Então a gente tem todas essas restrições. E aí eu vou listar algumas restrições aqui para vocês verem exatamente o que acontece, né? Uma das restrições é o translado. Uma pessoa que está com hernia de disco e tem que ir até a fisioterapia, o translado para ir até a fisioterapia, o fisioterapeuta que está lá na sua clínica, sentado na sua cadeira, esperando você chegar, né? Está sentado esperando ele chegar, o fisioterapeuta está esperando. O fisioterapeuta não tem noção do que essa pessoa herniada passa desde o momento que ela decidiu ir para a fisioterapia, desde o momento que ela acordou pela manhã. Digamos que a fisioterapia era de manhã, ela acorda, ela tem que se preparar. E para se preparar para a fisioterapia, ela não quer ir cheirando mal para a fisioterapia, para chegar lá na fisioterapeuta ou no fisioterapeuta cheirando mal. Ela quer chegar bem arrumada. Porque as pessoas acima dos 40 anos gostam também de tomar banho e ficar bonito. Aí o que acontece? Você tem um período difícil ali. Porque para tomar esse banho e você está travado, você está com dor, como que você vai tomar esse banho? Como que você vai se arrumar? Como que você vai vestir a sua calça? Como você vai vestir a sua roupa para ir para a fisioterapia se você está travado? Né? Então esse período e essa dificuldade aí é uma das barreiras mais graves que existe no tratamento da hernia de disco. Porque é uma barreira que você tem que começa lá na sua casa desde que você acorda, que você pensa que você vai para fisioterapia. Então, essa fisioterapia, o dia que você puder cancelar ela, você vai cancelar. Porque todo o trabalho que você tem para chegar até ela é muito complexo, é muito difícil. Se você vai pegar um transporte, que é transporte público, como que você vai subir nesse ônibus se você está travado? Ah, mas eu vou chamar um Uber. E quanto custa esse Uber para essa pessoa que não consegue trabalhar porque ela está lesionada? Então, esse processo antes de chegar, não é só nós fisioterapeutas no comum, assim, na fisioterapia comum, a gente olha só para a pessoa chegando. Ah, chegou travado, deixa eu te ajudar. E aí a emergencial ajuda, a pessoa vai embora caminhando um pouco melhor. E a gente recebe no consultório, não sabe o que acontece antes, não sabe o que acontece depois. E olhando para isso, é que eu criei um programa que você não precisa sair de casa. Você pode fazer em casa o tratamento da hernia de disco. Talvez você não tenha hernia de disco, mas a sua mãe, o seu pai tenha, e você vê eles passando por essas coisas. Talvez você seja a pessoa que tem que colocar as calças na sua mãe, botar a camisa, botar a roupa neles, para que eles possam ir para a fisioterapia. Ou não, talvez você seja essa pessoa herniada, você seja essa pessoa com o problema, que tem que implorar para as pessoas ao seu redor para que te ajudem a sair de casa e ir para o fisioterapeuta. E você, como herniado, tem esse problema que começa aí, que é psicológico. É um problema em que você vai ter. Você começa a se sentir atrapalhando a vida dos outros. Então essa não é um assunto simples, esse é um assunto bem complexo. Então por isso, gente, eu criei um programa de exercícios para a coluna vertebral que está direcionado a pessoas que não conseguem sair de casa. Porque o herniado, a pessoa que tem hernia de disco, não é um jogador de futebol que torceu o pé. É uma pessoa com inúmeras dificuldades. E eu tenho mapeado todas essas dificuldades, eu tenho organizado todo esse conhecimento e vou tirando essas barreiras. Dentro do programa, você vai ter explicações sobre qual o problema que você está enfrentando. Então, o que eu falei sobre
o grupo Os Livres da Dor, que é um grupo de apoio. Você precisa desse grupo de apoio. Porque dentro da sua casa, não é que as pessoas não queiram te ajudar. É que dentro da sua casa, você também não quer incomodar as pessoas que estão ajudando você. E aí você precisaria melhorar antes de sair de casa, porque para ir para a fisioterapia, depois quando chega lá e você mal consegue caminhar, é toda uma desgraça. É toda uma dificuldade que não está sendo tratada, essa dificuldade. E dentro do meu programa, você se inscreve no meu programa essa semana até quinta-feira, tá? Até quinta-feira, porque a gente precisa começar logo o tratamento para todos vocês. Você entra no programa sem precisar sair de casa, você consegue chegar a níveis muito bons e você consegue resolver os problemas sem precisar sair de casa. Eu tenho muitos pacientes que não iam mais para a igreja, por exemplo, que era uma das atividades que mais gostava. Com os tratamentos de 15, 20 dias, a pessoa já começou a se sentir melhor e começou a querer voltar às suas atividades comunitárias. Voltar a ter uma vida, voltar a ter uma satisfação pessoal, voltar a ter esse encontro com as outras pessoas. E não como uma pessoa doente, né? Porque nenhuma pessoa gosta de se sentir doente. Deixa eu reposicionar aqui o celular. Deixa eu reposicionar aqui. O que o pessoal está falando? Minha maior dificuldade é ficar sentado e levantar da cama. Então vocês imaginam que o fisioterapeuta está lá no consultório dele, está lá na clínica. Você tem que sair de casa. Você tem que levantar da sua cama. E no meu programa eu tenho exercícios que você pode fazer na sua cama, sem sair da cama. Justamente porque você começa o tratamento do ponto que você está. E você vai ganhando mobilidade para sair desse ponto e começar a levantar, se manter sentado por um tempo. Você tem exercício que você faz sentado. Tá? Então, todo o tratamento está embasado, o tratamento que eu ofereço para vocês, ele tem base nesse conhecimento do que é a hérnia de disco. De todas as restrições que um herniado tem, que não são restrições do corpo físico dessa pessoa, que às vezes são restrições na casa dela que tem lances de escada para ela sair e ela tá numa crise. E tem os lances de escada. Como é que você vai sair de casa para chegar até o consultório do fisioterapeuta, passar por todas aquelas escadas? Como é que você vai fazer 1 ano de fisioterapia? É impossível. O que você precisaria para eliminar a hernia de disco? Fazer fisioterapia todos os dias. Tem como fazer fisioterapia todos os dias se você não consegue levantar da sua cama, se você não consegue sair de casa porque tem degraus para sair de casa, tem lances de escada. Você não consegue sair de casa porque você está num estágio muito ruim. Então você vai contratar um fisioterapeuta para ir até a sua casa, vai sair muito caro. Muito caro. Então, quando eu construí o programa de exercícios para a coluna vertebral, que os links estão aí, ó, link na bio, no perfil, vocês clicam ali no link e vocês vão ter acesso a ele. Você pode me contratar para atender você 365 dias do ano. Todos os dias tendo fisioterapia na sua casa. Todos os dias. Pergunta da Fátima: 2 vezes na semana é pouco para fazer fisioterapia? Se a sua fisioterapia, por exemplo, é porque você rompeu o manguito rotador, ou porque você teve uma cirurgia de túnel do carpo, fazer uma fisioterapia 2 vezes por semana vai ser suficiente. Mas você está tratando coisas muito fáceis. O manguito rotador e punho do carpo é muito fácil. Mas o que eu estou falando aqui, eu estou falando de hérnia de disco, que é um travamento na sua coluna. Obrigado, Marisa, pela rosa. Então, se você vai fazer fisioterapia só 2 vezes por semana,
Você não vai conseguir o resultado que você quer, porque a hérnia de disco, ela vai avançando todos os dias. A hérnia de disco vai tornando você cada vez mais, vamos dizer assim, dependente dela. Né? Você depende da sua coluna, você depende desses movimentos, você depende de tudo isso. Só um pouquinho que chegou uma mensagem aqui que eu tenho que olhar, atendimento. Só um segundinho, tem que dar uma parada de vez em quando para... Então, a gente entende que quando você vai fazer uma fisioterapia, você tem que ter o atendimento diário. Porque a hérnia de disco ela vai avançando silenciosamente, você não vai perceber. Se você vai na fisioterapia só para fazer choquinho, analgesia, tirar dor, você não sai da primeira fase do tratamento. Você fica ali rodando, rodando nessa primeira fase do tratamento. Não sai dali. Se você quer tratar, você tem que ter 365 dias, um após o outro. E você tem que sair disso. O que acontece? A dor incomoda. Mas eu sempre pergunto, se você não tivesse dor nenhuma, você procuraria o fisioterapeuta para tirar sua hérnia de disco? Obrigado, Sônia. Soraya, muito obrigado pelo chocolate. Ninguém vai procurar. Né? Eu entendo isso. Eu entendo. Essa é uma outra barreira que a gente encontra. Né? É uma barreira extra, né, que a gente vai encontrar. E é uma barreira, a barreira que eu falo aqui, a barreira que você vai encontrar quando você tem a hérnia de disco. Você quer tirar a dor e você não tem um pensamento de tirar a hérnia de disco. Quem tem pensamento de tirar a hérnia de disco acaba indo para a cirurgia. E cirurgia, ela é definitiva. Depois que você fez, não tem mais volta. Aí você vai ter restrições de movimento, você vai estar restrito, você sempre vai ter um problema, sempre vai ter uma dificuldade. Tá? Só um momento que eu tô com... E então, no desenvolvimento de um programa que você possa hoje e aí esse que a gente possa desenvolver, né? Possa trabalhar. No desenvolvimento de um programa que possa levar você a vencer a hérnia de disco, existe uma coisa chamada culturalização. Eu tenho que ajudar você a entender que o tratamento da hérnia de disco é um tratamento de longo prazo. Então esse é o primeiro passo, você entender. Por que eu venho aqui, falo, faço lives todos os dias, venho conversar com você? É para você ir entendendo aos poucos a importância de tratar a hérnia de disco e não só tratar a dor da hérnia de disco. Porque às vezes a dor nem vem da hérnia de disco, a dor vem de intestino, vem de outras coisas. Mas, quando você faz o exame, aparece uma hérnia de disco. Então, se você quer sair disso, você precisa passar por um tratamento de longo prazo. O tratamento de longo prazo é o tratamento que vai ajudar você a eliminar a dor nas costas e vencer a hérnia de disco. E a gente precisa vencer a hérnia de disco, não só eliminar a dor nas costas. O processo ele é completo. Por isso que esse programa que eu criei, o programa que eu trouxe para vocês, o programa que está aí nas suas mãos hoje, que você pode se inscrever até quinta-feira, é um programa que ele foi construído em cima da análise de todas as dificuldades que uma pessoa herniada tem. Então vamos ver. O problema de você sair de casa para ir até a fisioterapia
É resolvido como no meu programa? O meu programa é online, você tem o atendimento diário, você tem a atenção diária, você vai ter um horário para ir para essa fisioterapia online, você vai participar, você vai participar sem precisar sair de casa. Então aí a gente já venceu toda essa barreira de sair de casa, de ter que se arrumar e ter que fazer tudo. Aí, por exemplo, você está na sua casa, está lá, não consegue sair da cama. Você vai fazer os exercícios na cama, tá? Porque esse é um tratamento para quem tem hernia de disco e não para quem é uma pessoa normal, mas uma pessoa que está com o problema. Então você vai começar todo o tratamento ali na própria cama. Com o tempo, você não vai mais querer ficar na cama porque vai estar saudável, vai estar melhor, não vai mais ter aquelas dores que você tinha antes. De um travamento, de uma dor incapacitante, você vai passar por uma dor crônica normal, com mais facilidade de suportá-la. E você aí vai conseguir levantar, vai conseguir deitar, conseguir deitar no chão, vai conseguir sentar numa cadeira, sair da cadeira, vai conseguir ter mobilidade. Então o programa está construído para esse caso também, para eliminar esse problema. E aí você vai fazer a fisioterapia diariamente, durante 365 dias. Você vai receber instruções sobre como que a hernia de disco se forma, para não, você vai receber instruções do que não fazer para não ter mais problema de hernia de disco. Você vai aprender as técnicas que você vai utilizar em crises de dor nas costas, o que fazer quando tem crise. E isso você vai aprender com aulas. Eu vou explicar como é a anatomia do corpo, vou explicar como que funciona seu corpo. É muita coisa, você acha? Você acha que é muita coisa? Você prefere ficar nessa fisioterapia em que você tem que sair de casa, que você tem que pagar transporte, mesmo que seja o seu transporte, você tem que pagar, que você vai até essa fisioterapia uma vez, duas, no máximo 3 vezes por semana, que é insuficiente para resolver a hernia de disco. Você vai continuar trabalhando com uma insuficiência dessas? Eu não sei, mas me parece que é o seu corpo e a sua vida que está em jogo. Né? São as suas atividades físicas, é a tua atividade como pessoa, como ser humano. E você vai precisar de apoio para fazer isso. Para fazer essa mudança de sair de uma fisioterapia que você vai lá e aí você fica conversando na fisioterapia, né? Você vai agora para um novo grupo, que são os livres da dor, que são pessoas que já saíram dessa fase de dor, já estão na fase de recuperação. Você vai, aí é diferente, sabe por quê? Porque você vai, hoje o que você tem sobre a hernia de disco? Você tem assim, um monte de gente falando em cirurgia, um monte de gente falando em cadeira de rodas, um monte de gente dizendo que hernia de disco é ruim, não tem solução, e não sei o quê. Quando você entrar num grupo de pessoas que estão melhorando, é diferente. Você vai começar a perceber de que você estava antes num grupo de pessoas que te jogava para baixo. E agora você vai ter um grupo de pessoas que vai te colocar para cima, que vai fazer você se sentir humano, vai fazer você se sentir útil, vai fazer você se sentir alguém que pode melhorar dia após dia. E isso é importante, porque o apoio psicológico dentro de um tratamento, numa doença, que é a hérnia de disco, num problema gravíssimo como é esse, que não adianta uma fisioterapia 2 ou 3 por semana, que tem que ser diária essa fisioterapia. E esse é uma barreira que nós fisioterapeutas enfrentamos, porque se a gente for cobrar o valor que vale cada sessão de 365 sessões, imagina, você vai gastar uma fortuna. Você vai querer fazer a cirurgia, porque é bem mais barato do que você fazer 365 fisioterapias. Agora, no meu programa, você vai fazer essas fisioterapias sem sair de casa, pagando menos de R$ 6 por dia. Vocês entendem? É uma questão social importantíssima que a gente está falando aqui. Porque, por exemplo, se você trabalha na construção,
Você é um pedreiro, você é um mestre de obras, não sei qual a função que você tenha na construção. E se travar a sua coluna, você vai ter que parar de trabalhar. Você é um azulejista. Experimenta separar a sua coluna. Não, você é uma costureira e aí deu problema nas suas costas. Você não consegue mais costurar. Como que você vai sustentar a sua família? Ah, não, mas eu vou na fisioterapia 2 vezes por semana. O tempo que você desenvolve, se a fisioterapia é 40 minutos, você vai levar 2 horas do seu dia para fazer essa fisioterapia. O dia que você vai para a fisioterapia é 2 horas. 2 horas. Entre o tempo de sair de casa, pegar transporte, ir lá, ficar lá e voltar. É terrível isso, tá? Se você trabalha, por exemplo, em escritório, tempo todo sentado, será que não tem uma maneira de você poder se preparar para fazer esse trabalho o tempo todo sentado? E se você trabalha de manicure, cabeleireira, todas essas atividades aí, né, até o tricô, o crochê que você faz, você tem que parar de trabalhar porque você tem uma hérnia de disco. Porque está incapacitado. Eu vou dizer uma coisa. Chega um momento que a hernia de disco não dói mais. Ela simplesmente trava você, sem dor, sem dor. Você para de sentir dor e aí começa a vir a parte pior. Você perde as forças. Foi o que Paulo Musi aconteceu, né? Ele perdeu as forças dos braços, perdeu as forças. Imagina a halterofilista perder as forças. Para participar desse programa de exercícios para a coluna vertebral, você pode fazer o seguinte: clicar no link do meu perfil e lá você tem acesso ao programa, tá? Ou me mandar uma mensagem no privado, que eu vou te dar o link para você poder acessar o programa e começar a fazer agora. Desde 2009 não trabalho mais. Nossa! Seu nome é Airan. Airan, é a hora de voltar a trabalhar então, né? É a hora de voltar a trabalhar. Porque não dá para ser assim. Sinceramente, não dá para ser assim. É triste demais você desde 2009, gente, olha, são quantos anos aí que você está sem a sua função e você precisa, é urgente. Eu digo assim, hernia de disco, o tratamento é urgente, mas não emergencial. Não nesse sentido que você só vai tirar a dor e pronto. Nós temos que fazer um trabalho mais avançado nisso, que é o trabalho de tirar a dor, trabalhar a mente da pessoa que está com hérnia de disco, porque chega uma hora que não acredita mais que tem solução. E mesmo a pessoa que passa pela cirurgia, ela continua sentindo dores depois. Essa semana, na terça-feira, agora nós vamos ter uma live com a Margarete e com a Rosane. São duas pacientes diferentes. Uma paciente que optou por fazer cirurgia e outra paciente que optou por não fazer cirurgia. E aí a gente vai comparar essas duas coisas. E para vocês é ótimo, nós vamos fazer uma live 3 pessoas assim. Nós 3 vamos fazer a live agora na terça-feira. Vai ter essa live, tá? Então, para que a gente possa ter assim um trabalho que, que, que você tenha avanço, você também tem que entender que pode. E esse entender que pode, eu tenho que trazer para você os depoimentos de quem consegue. O fato de eu trazer depoimentos não é para vender o meu programa para você. Porque no valor que esse programa tá, essa semana eu estava pensando, poxa, a fisioterapia é menos de R$ 6, né? Por exemplo, esse chocolate aqui, ó, que eu tenho na minha mão, eu tenho esse chocolate aqui que é uma delícia. Esse chocolate aqui, ele custa R$ 7,59 aqui na minha cidade. Então é praticamente R$ 7,60. Esse aqui, se eu é como se você me desse um chocolate desse por dia. Para você melhorar da sua hernia de disco. Ou seja, é muito melhor do que imagina.
E é muito importante você entrar para esse programa, tá? Então você clica no link do perfil ali, e ali tem o link para você se inscrever nesse programa. E você se inscrevendo hoje você já começa. Numa fisioterapia comum, você tem que ligar para o fisioterapeuta, ver se tem horário para você, ver se você pode ser atendido naquela semana. Não tem horário, tem que esperar abrir vaga para você ser atendido. Gente, a gente está num outro patamar de mundo. A gente está hoje com tecnologia. Hoje nós temos internet, nós temos celular. Felizmente, eu sei que a pandemia foi uma coisa ruim, mas felizmente com a pandemia, nós fisioterapeutas conseguimos hoje atender você de forma online. Então, você não precisa mais sair de casa para o atendimento, você pode ser atendido em casa. E aproveitando essa oportunidade, é que eu criei o programa de exercícios para a coluna vertebral, retirando todas essas coisas que estão impedindo você de chegar num tratamento. Quer ver? As coisas que eu retiro: o transporte, eu retiro a dificuldade do horário. Qual horário? Você vai fazer o horário, você vai determinar o horário que vai ser o tratamento. O fato de você não ter instrução sobre o assunto, você vai aprender, vai receber instrução sobre o assunto. Você vai não estar sozinho, você vai ter uma comunidade que vai ajudar você. E você vai ter avaliação. Você vai ser avaliado. Você consegue ser avaliado pelo seu fisioterapeuta? A cada tempo o seu fisioterapeuta consegue avaliar você? Vamos avaliar aqui. Você não é avaliado. Dentro do programa, você vai ser avaliado várias vezes para que você possa saber qual o nível de evolução que você vai ter. Você vai ter um crescimento em um tratamento que começa pelo nível de dor, passa depois para um nível de recuperação e vai levar você a um nível de resistência, porque você tem que ter resistência no seu corpo, tá? Aqui, o seu nome, Patati. Estou com crise na coluna travada, não posso nem me mexer. Veja isso. Você não podendo se mexer é assim mesmo. Como é que você vai ir para a fisioterapia se você não consegue se mexer? Tá? Entrando no meu programa, mesmo agora que você não consegue se mexer, você vai receber informações sobre o que fazer nesse momento da crise. E aí você vai começar aos pouquinhos se mexer. E mesmo na cama, você vai ter exercícios para esse momento. Você vai aprender, por exemplo, uma técnica de massagem nos pés, que alguém pode fazer a massagem na sua casa, e isso vai ajudar você a começar a se mexer, começar a se movimentar. Tem várias estratégias que a gente utiliza dentro desse programa de exercícios para a coluna vertebral, que vai deixando você cada dia melhor. Ou seja, eu vou pegar você travado e vou aos poucos destravando. Mas como que você vai fazer isso, Maurício? Pela internet, aqui pela internet. E quando que vamos fazer isso? Todos os dias. Em que horário? No horário que você decidir. E aí você vai praticando isso todos os dias. Vejam como está cada vez mais fácil, cada vez mais facilitado. Eu estou entregando de uma facilidade muito grande para você trabalhar essa musculatura, para trabalhar esse corpo, para trabalhar o movimento e para você vencer a hernia de disco. Mas eu não quero só que você saia desse estágio de dor e de travamento. Eu quero que você vá além disso. Que você vá além dessas dores. Tá? Aqui bom dia, doutor. Não tenho hernia de disco, cervical, sinto muitas dores, nem consigo fazer físio. Então, não consegue fazer físio porque essa físio não está adequada a você, tá? Alan não, Airan, você consegue mandar uma mensagem no meu privado? Se você, só me responde se você conseguir aí mandar uma mensagem. Manda uma mensagem, mas não manda só oi, né? Manda assim, escrevendo, escreve lá o que você quer, né? Ótimo, manda uma mensagem no privado e lá no privado eu te mando o link para você poder entrar no programa.
E aí você já entra hoje e já começa a melhorar. Porque desde 2009 sem poder trabalhar é demais, é demais. E olha, eu te garanto, em um ano você já vai estar de volta ao seu trabalho. É assim que tem sido com os meus pacientes. Você vai voltar à sua vida normal, tá? Entra lá, inclusive agora a gente tem uma proposta que é a seguinte: quem pagar à vista, quem tem que pagar à vista vai receber um atendimento extra, um atendimento comigo, um atendimento em que eu vou atender você, vou pegar os seus exames, vou avaliar os seus exames, vou analisar cada coisa dessas, vou explicar para você todos os detalhes e vou entregar para você orientações exclusivas para você fazer o tratamento, tá? Link para você entrar no programa. Ali, ó, a fábrica, o Fabiano, né? Não, Luciano mandou o link aí para entrar. Mas é o link da bio, né? Se entrar na bio também tem para você fazer isso, tá? Se você está com dificuldade de se inscrever, manda uma mensagem no direct, manda uma mensagem no privado e aí eu ajudo você a entrar e se inscrever para esse programa. É extremamente importante a gente fazer isso e eu vou continuar essa semana fazendo lives aqui para vocês e mostrando o que você pode fazer para eliminar a dor nas costas e vencer a hernia de disco. Vou continuar porque é importante. Eu já tive hernia de disco, é isso que vocês precisam entender, que eu já tive, eu já travei muitas vezes. Eu passei uma das vezes que eu travei, que foi uma coisa absurda, assim, né? Porque o meu filho, ele tinha foi sempre muito magrinho, muito leve. Então, digamos que meu filho pesasse aí 10 quilos. Eu sempre pegava meu filho e levantava, e girava ele, brincava com ele, assim, né? Jogava ele para cima, sabe como é que é criança? A gente adora. E veio meu sobrinho com a mesma idade, só pesando 3 vezes mais que o meu filho. Quando eu peguei meu sobrinho e fiz a mesma volta que eu fazia com meu filho, a minha coluna fez tac. E eu larguei suavemente meu sobrinho no chão e me direcionei para minha casa. Eu não estava em casa, tá? Nesse momento. Me direcionei para minha casa e disse assim: acabou para mim. Eu vou deitar e vou esperar, né? Vou aproveitar que está quente agora, que ainda não está tão difícil. Eu vou para casa e dito e feito, né? Era um domingo, na segunda-feira eu tinha que ir trabalhar. Eu levantei com dificuldades terríveis, arrastando as minhas pernas. Foi um esforço enorme. O prédio onde eu morava tinha 3 lances de escada, porque eu não tinha elevador. Eu tive que descer aquelas escadas todas. Suava para descer as escadas. E aí cheguei no meu trabalho, eu tinha 3 lances de escada para subir. Eu falo para vocês de coisas que eu conheço na minha experiência de vida e na experiência clínica como fisioterapeuta. Aí eu fui subir aquela escadaria, eu botei o pé no primeiro degrau, o meu corpo não tinha força de subir o primeiro degrau. E eram 2 andares que eu tinha que subir de escada. 4 lances de escada. E eu olhei para aquelas escadas todas e eu disse assim: não vou trabalhar. E eu tive que ficar 15 dias sem trabalho. E aí foi para medicamento, fui tomar anti-inflamatório, fui tomar relaxante muscular, fui tomar mais remédios para dormir e remédios de tudo que é tipo. Na época começou a me dar enxaquecas terríveis, e aí entrou um outro tipo de problema que foi a labirintite. Quando o negócio ataca, gente, mais ou menos é assim. Não vem um problema sozinho. Eles vêm todos juntos. Parece que eles se dão as mãozinhas, os problemas se dão as mãos e atacam a gente tudo de uma vez só. E é isso que acontece, né? Airan, já fiquei 1 mês sem andar, travado. É isso. E você está sem trabalhar desde 2009. E agora você vai resolver esse problema todo. Então, gente, assim, eu tive várias situações em que eu fazia coisas
Eu fazia coisas sem preparo. Por exemplo, uma vez eu carreguei um fardo de jornais que era, nossa, era uma tora. Mas a maneira como eu levantei os fardos de jornais era certo que ia arrebentar as costas. Então a gente faz muita coisa que vai arrebentando a gente. E nessa época eu tinha 25 anos, gente. Vocês acham que eu era velho, que nem sou agora, os velho? Tinha 25 anos. Com 25 anos já vinha travando, já vinha tendo problema. E ninguém me falava que eu tinha tratamento para hernia de disco. Ninguém me dizia que tinha solução. Ninguém me falava que tinha o que fazer. Só o que me faziam é exame, fazia consulta com o médico, era 300 no médico, mais 300 no exame. Aí ia lá, tomava mais uns 300 de medicamento. Gente, é muito gasto. É muito dinheiro. Muito, muito. Então, quando eu criei o programa de exercícios para a coluna vertebral, eu criei ele num valor acessível para todo mundo. Para todo mundo. Então aí você vai pagar menos de R$ 6, é menos de um chocolatinho por dia. Esse chocolate custa R$ 7,59. Ah, eu tô com a nota da compra do chocolate aqui. Menos de R$ 7 aqui, ó. R$ 7,59 que eu paguei por esse belíssimo chocolatinho. Então, eu espero que você que esteja me ouvindo aqui entenda. Aí eu fiz o seguinte, para você saber realmente, eu vou mandar o link aí para quem entrar no link e quem me mandar as mensagens. É assim, eu preparei um vídeo que eu explico tudo o que tem no programa, porque eu não quero que uma pessoa entre no programa sem saber o que ela está comprando, né? Você... Ah, e tem mais. Lá no fisioterapeuta que você vai, quando você vai no fisioterapeuta, é uma outra barreira que a gente tem. A gente chega no fisioterapeuta, a gente faz a primeira sessão, faz a segunda, faz 15 dias lá, né? Fica 15 dias lá na fisioterapia e não resolve nada. O fisioterapeuta devolve o dinheiro para ti? Não resolveu, ele devolve? Não vai devolver, né? Porque é trabalho executado. Aí o que que vai fazer? Você vai pagar, não vai resolver e vai ficar triste, mais triste, vai dar mais hernia de disco ainda. Nesse programa, você entra, experimenta 15 dias. Se você perceber que não teve resultado, você tem um botãozinho lá que você aperta e diz: eu quero o retorno. E o dinheiro retorna para sua conta. É bem simples. Então, assim, o investimento mais seguro que você vai fazer. E eu preparei as coisas para serem bem assim, bem fáceis, bem seguras e bem prontas para você que tem hernia de disco. É bem desse jeito. A minha ressonância, cada um foi mínimo R$ 100. Doutor, tem como pagar no Pix? Tem como pagar no Pix à vista, tá? Então, quando você paga no Pix à vista, inclusive, você vai receber um atendimento comigo, tá? É um bônus para quem paga à vista, vai ter o atendimento comigo. E a gente vai marcar o horário e a gente vai pela internet, você vai mostrar seus exames, você vai mostrar os seus laudos, vai mostrar todas as coisas, você vai conversar diretamente comigo e a gente vai analisar o seu caso em específico. Então, isso é para quem paga Pix à vista, tá? E depois tem os parcelados, né? Parcelamento. No parcelamento daí é no cartão, mas aí o parcelamento você vai fazer ali quantas vezes quiser, né? Fazer 3, 10, 12, até 12 vezes você pode fazer o pagamento, né? E caramba, você vai gastar menos do que o transporte que você está gastando. Junta transporte e medicamento que você está gastando hoje, você vai... Tem uma paciente minha que diz que ela economiza R$ 500 por mês porque está dentro do programa, porque ela gastava R$ 500 de medicamento. Uma outra, ela disse ontem, falou comigo, inclusive, a gente conversou ontem, com uma das minhas pacientes me chamou, conversamos ontem, e ela gastava R$ 2.000 entre medicamentos e consultas todo mês. A economia de R$ 2.000 por mês. Assim, dava para pagar. Ela tinha condições de pagar vários, vários
tratamentos comigo, né? Então, com certeza, esse é o melhor caminho para todos nós. O melhor caminho. Um programa estruturado, organizado, que possa tirar você da dor nas costas e ajude você a vencer a hernia de disco. Maria Goretti, bom dia! Como que você está? Tudo bem? Maria Goretti aqui sempre junto com a gente e praticando os exercícios e melhorando das dores nas costas. Eu acho maravilhoso. Gente, eu recebo todo dia, eu recebo esses depoimentos, né? De pessoas que melhoraram com os exercícios, que melhoraram. Eu acho uma pena que o Paulo Musi não tivesse me conhecido antes de fazer a cirurgia. É que agora está feito, né? Ele fez a cirurgia, não tem mais saída. E é o que dizem, né? Cirurgia é o tratamento definitivo. Definitivamente você não vai mais ter a vida que você tinha antes. Agora, comigo, você vai fazer o tratamento. O seu corpo vai ter a regeneração dessa hérnia, você vai regenerar. E eu vou dizer para você se você vai ter um retorno positivo ou negativo dentro de um tratamento, certo? Então, isso a gente vai conversar, isso que vai ser bom. Isso que vai ser ótimo, na verdade, né? A gente poder avaliar um tratamento, poder ver se vai funcionar e a gente ter a possibilidade de seguir em frente. Pense, uma comunidade ajudando você, né, que é um grupo de apoio, você vai ter atendimentos todos os dias, 365 dias de fisioterapia, você vai pagar R$ 6, que é uma miséria, não vai precisar sair de casa e você também vai poder começar a fazer os exercícios no nível em que você está agora. Tá? Doutor, todos os ortopedistas que passei até hoje me falaram para fazer cirurgia. Não, mas eu tenho uma paciente aqui que ela vai fazer a live quarta-feira com a gente, tá? O ortopedista disse para ela, cirurgia. A hernia de disco dela é uma hernia de disco extrusa, sequestrada e corre para cima. Eu nunca tinha visto uma hernia de disco desse nível, mas eu garanti para ela que ela iria mudar e ela entrou com fé, com a fé que ela tem, né, com a vontade que ela tem de melhorar e ela melhorou. Melhorou. Uma hérnia que reduziu 70% do tamanho que ela estava. Você vai ver assim, eu sempre tenho postado ali no TikTok, inclusive a imagem dessa hernia de disco. E a gente vai fazer uma live na quarta-feira agora. E na terça a gente vai fazer uma live com duas pacientes, uma que decidiu fazer cirurgia e outra que decidiu não fazer. E aí a gente vai conhecer o caminho que essas duas percorreram, assim. Vai ser legal. A gente vai colocar elas ali. Ilma, como está vendo? Aqui a Ilma também, ela é uma das nossas livres da dor, né? A Ilma é uma livre da dor. Alguém que está praticando, que está trabalhando aí as dores nas costas, que está dentro do grupo. Tá? Elizabeth, bom dia, Elizabeth. Tudo bem? E é isso que eu estou colocando para vocês, né? A falta de tratamento hoje para hernia de disco é a mesma falta de tratamento para os dentes que nós tínhamos antigamente. Mesma coisa. Antigamente as pessoas apodreciam os dentes, tinha que arrancar os dentes, porque não tinha mais o que fazer. Hoje a gente tem uma cultura de escovar os dentes. Até piolho antigamente era um problema. Piolho era um grande problema. Até a hora que o governo resolveu implantar um plano, né, para trabalhar piolho. Hoje está faltando implantar um plano para eliminar hernia de disco. É que ainda ninguém sabe que existe, né? Existem formas de você eliminar dor nas costas e vencer a hernia de disco. O grande problema é que para você fazer isso, você tem uma série de barreiras. E eu falei sobre isso hoje, sobre as barreiras, né, que a gente encontra. As barreiras que a gente encontra para chegar na cura da hernia de disco. Então são barreiras que a gente deveria vencer, mas um bom tratamento para hernia de disco tem que ser todos os dias.
E eu entrego aqui para vocês, eu nem sei porque eu faço tão barato assim. Eu acho que é porque eu já tive hernia de disco e sei como a gente sofre. Tá? Até porque você está num momento de dificuldade. E se você fosse pagar, por exemplo, R$ 10 por sessão, não existe fisioterapia a R$ 10 por sessão. Mas se você fosse fazer R$ 10 por sessão, você estaria pagando R$ 3.000, R$ 3.600. Então, é bem menos do que isso. Você vai pagar muito menos do que isso. Muito menos de R$ 6 por dia. Eu fui outro dia tomar um café, só o café deu R$ 25. O café, isso é um absurdo. Você vai comprar um pão de queijo, já é isso. Pão de queijo. Um bom pão de queijo. Então, 2 pão de queijo no dia, você já consegue fazer o tratamento para sua hernia de disco. Certo, gente? Eu vou propor agora um exercício para a gente fazer. E eu sei, você está travado, por isso que eu vou fazer um exercício que não é um exercício que vá necessitar muitos movimentos, tá? Então nós vamos fazer um exercício que vai ajudar. Ai, já deu sono aqui. Dos movimentos. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um exercício que é assim, a gente vai começar a piscar. Ó, que interessante. Você tem hernia de disco e aí o fisioterapeuta manda você piscar. Eu sei que em lugar nenhum alguém mandou você fazer isso. Acontece que a musculatura dos olhos, ela está intimamente ligada à musculatura da nuca. Então, se a gente começar a fazer esse movimento de piscar rápido, bem rápido, a gente está fazendo um movimento que também está atingindo essa parte lá atrás da nuca. Só que a gente vai acrescentar nesse movimento um outro movimento. A gente vai piscar rápido e vai mover a cabeça para a esquerda e vai mover a cabeça para a direita. Assim. Pisca bem rápido, move a cabeça para a esquerda e move a cabeça para a direita. Assim. Eu poderia fazer esse movimento sem piscar. Mas se eu fizesse esse movimento sem piscar, eu não estaria fazendo uma ação, que ela é uma ação mais interna, né? Que a parte do olho. Eu não sei se vocês já tiveram aquele tipo de dor que sai daqui de trás e corre para frente, né? Que vem aqui no olho, sai lá do fundo e vem aqui para o olho. Tá? Então, vejam que existe uma ligação da cervical com o olhar, com os seus olhos. Então, por isso a gente vai fazer isso. Ó. A gente vai fazer piscar rápido, olhar para a esquerda e olhar para a direita. Piscar rápido, olha para a esquerda e olha para a direita. Piscando bem rápido, né? Fazendo esse movimento de piscar rápido. Depois que você fez esse movimento de piscar rápido, você vai esfregar as duas mãos e vai repousar as suas mãos suavemente sobre os olhos, assim. E vai deixar, não é para apertar, só repousar. E você vai tentar enxergar, olhar ali dentro o que está vendo, o que está acontecendo dentro dos seus olhos, o que está se passando. Depois você vai manter os olhos abertos, vai tirar as mãos de novo, vai esfregar elas de novo e vai colocar sobre os seus olhos mais uma vez. Vai fazer esse exercício para relaxar o globo ocular e também, em consequência, a sua cervical. A gente tira de novo, mantendo agora os olhos fechados. Eu vou esfregar as mãos de novo, vou colocar suavemente sobre meus olhos e vou ficar olhando para aquela parte escura que fica aí, né? Que mesmo de olhos fechados, você consegue ver um escuro. Agora você vai tirar as mãos novamente, você vai sentir, de olho fechado, você vai sentir a luminosidade do ambiente chegando até você. E então você vai abrir os olhos, vai piscar de novo várias vezes, vai olhar para a esquerda, vai piscar, olhar para a direita e vai fazer esse movimento com o pescoço. Assim. Esse tipo de movimento sincronizado com os olhos e mais o movimento com o pescoço vai ajudar você a ter uma mobilidade maior, né, no seu pescoço.
Isso faz parte do tratamento da hernia de disco, tá? Agora você esfrega as duas mãos, fecha os olhos e coloca a mão sobre os olhos e fica aí olhando para essa área escura que ficou aí. Você pode demorar mais tempo, pode ficar mais tempo olhando essa região escura. E aí você vai, de olhos fechados, remover as mãos e agora você abre suavemente seus olhos. Então, esse tipo de movimento, esse tipo de tratamento que a gente faz, tratamento mais minucioso, que a gente procura chegar à musculatura que está interna, musculatura muito próxima à parte interna do corpo, que afeta olhos, que afeta nariz, que afeta a boca, que afeta o ouvido. Tá? Tá na hora de tomar meu café, que eu não tomei café ainda, mas eu vou tomar meu café, gente. Como eu tinha prometido um exercício para vocês, eu trouxe aqui um exercício e a gente vai retomando todo dia um pouquinho, vocês vão aprendendo um pouquinho sobre a hernia de disco e vocês vão trazendo. Então, até quinta-feira está aberta a inscrição para entrar nesse programa de exercícios para a coluna vertebral. Se você ainda não se inscreveu, quer se inscrever, clica no link do perfil, tá lá. Vejo aqui que o pessoal aqui do TikTok, preciso mandar umas palmas para vocês. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui nessa live. A gente aprendeu bastante aqui. É isso, e deu 8.9 likes, é isso, gente? Oh, nossa, se vocês baterem mais um pouquinho de dedinhos aí, a gente chega a 9 mil curtidas. Tivemos 1.300 pessoas participando da live aqui pela manhã, né? Pessoas que entram e que saem, aqui a gente consegue ver os números. E eu digo o seguinte, a gente tem que trabalhar sempre para triunfar. E assim a gente vai vencendo as nossas dificuldades, os nossos problemas, e a gente sempre precisa da ajuda de alguém. Então a gente só precisa da ajuda da pessoa certa que vai nos tirar da dor nas costas. Qual é a pessoa certa? A pessoa certa é aquela que já passou por tudo o que você passou, sabe o que você está sentindo e que ela pode te conduzir a um momento melhor. Tá? Então você encontrar um profissional que tenha passado por hernia de disco, que tenha melhorado, que tenha sanado o problema, essa pessoa ela conhece o caminho e ela vai entregar bem esse caminho para você. Um grande beijo nessa segunda-feira, começando otimamente a nossa segunda-feira, e a gente segue adiante agora, seguimos em frente. Grande abraço para todo mundo e até amanhã. E hoje à noite, quem sabe a gente faz uma live com o pessoal que está aí querendo fazer live comigo, certo? Até mais.